1939, nascia na cidade de Macaé, um que viria a ser o último presidente da República Velha no Brasil, Washington Luiz Pereira de Souza. E você sabe o que foi a República Velha? Por isso, estamos aqui hoje em Macaé para contar um pouco desse período de crise que durou de 1914 a 1930 com a Revolução de 30. Então, venha conosco conhecer um pouco mais sobre esse período e saber como esse carinha aqui foi tirado do poder pela Revolução de 30. Lembra que estamos explicando sobre a República Oligárquica? Lembro sim, por quê? Então, o final dela eu não entendi direito. Você pode me explicar? Claro que eu posso. Então, na verdade, foram vários fatores que causaram o fim da crise da República Oligárquica. Mas primeiro é bom a gente perceber o panorama, tipo assim, ver um panorama geral, saber o que estava acontecendo na República naquele momento, no Brasil. O Brasil era governado por uma oligarquia. Uma oligarquia que se dividia entre paulistas e mineiros no poder. Foi dado como política café com leite, como ele tinha conversado. O que a oligarquia, como ele também falou, né, é aquele governo em que poucas pessoas têm o poder nas mãos. Ou seja, um governo para poucos. Por isso que causou, vamos dizer assim, um enfraquecimento visto aos outros estados, podemos dizer. E como eu falei também com você naquela outra vez, essa política também era sustentada através da política dos governadores. Bom, até na década de 20, a década de 20 foi uma década muito conturbada para o Brasil. Não só para o Brasil, para o mundo todo, mas no Brasil principalmente, porque houveram mudanças significativas no espaço brasileiro que abriram espaço para o fortalecimento de novos grupos sociais e econômicos. Os governos também eles começaram a enfraquecer, e eles começaram a priorizar a economia agroexportadora, eles deixavam de lado os interesses dos outros grupos que estavam começando a surgir. E o resultado foi o fim da República Oligárquica com a Revolução de 30. Mas eu vou te explicar direitinho, passo a passo, tá bom? Ai, não aguento mais isso. Por que começa a contar e não termina? Ai, não tô aguentando mais curiosidade. Que? Se jogar, você tá maluca, Bianca? Ai, O que vai houve? contar a história? Ai, onde foi que ele parou? Ai, ele ia falar dos motivos que levaram ao fim da República. Então, você sabe que pra gente falar dos motivos, o crucial é o tenentismo, certo? Sei. Então, ele foi um movimento ocorrido entre elite, mais especificamente entre a jovem patente do exército. Nome dado ao movimento político-militar e a série de rebeliões de jovens oficiais, na maioria tenentes, do exército brasileiro no início da década de 1920, que estavam descontentes com a situação política do Brasil. Embora não propugnassem nenhuma ideologia, os movimentos político-militares propunham reformas na estrutura do poder do país, entre as quais se destacam o fim do voto de cabresto, instituição do voto secreto e a reforma na educação pública. Os movimentos tenentistas foram a Revolta dos 18 do Forte de Copacabana, em 1922, a Revolta Paulista e a Comuna de Manaus, de 1924, e também a Coluna Prestes. A Coluna Prestes, como passou a ser chamada após 2 anos de luta, enfrentou tropas governistas, tropas de polícias estaduais e até mesmo indivíduos armados às pressas no sertão nordestino. Passaram 2 anos sempre se deslocando de um lugar para outro e terminaram se internando na Bolívia. O tenentismo como ideal viveu até quando morreram seus membros, ou seja, em torno de 1970. Bia, Oi? então, vamos continuar aqui nosso assunto. Ai, vamos. Você tinha me perguntado, né, sobre a República Oligárquica, e a religião falou que você perguntou sobre o tenentismo, né? Então, foi muito importante isso. Mas outro ponto importante também foi o crescimento urbano industrial do Brasil no século XX e meados do século X em diante aí, né? Um ponto muito importante da Primeira Guerra Mundial que fez crescer essa industrialização no Brasil. As pessoas da Europa que vinham para o Brasil, esses imigrantes, eles começavam a vir para São Paulo, lugares como a Moca, e constituir novos bairros e novas indústrias. Então, nesse ponto, a gente pode destacar três camadas, vamos dizer assim, 3 camadas sociais muito importantes. Uma burguesia industrial, o operariado e as classes médias, né, que vieram a partir desse projeto. Essa burguesia é constituída por ex-cafeicultores e que passaram a ter essa fonte de renda na indústria. E também por esses industriais novos. E eles queriam uma dependência menor do Brasil, sabe, da indústria estrangeira, investimento na indústria nacional. Eles não aguentavam mais o Brasil ter que depender da indústria estrangeira, pagar tributos. E eles queriam valorizar o nacional, como já disse. Foi o operariado, que foi formado
por pessoas que vieram fugitivas da Primeira Guerra Mundial, esses europeus, né, que vieram para o Brasil tentar uma melhor condição de vida, tentar uma vida nova e que trabalhavam nas indústrias. Né? Uhum. Então a gente pode dizer que os operariados foram influenciados pela Revolução Russa de 17? Sim, parece sim. Até porque também, quando a gente vai ver, no Brasil, em 17, também vai ter a grande greve, né? A primeira greve geral ocorrida no Brasil, paralisar todos os trabalhadores urbanos, e que esses trabalhadores também eles eram influenciados por ideias como socialismo e principalmente anarquismo, né? Depois veio o socialismo, o comunismo. Eles pressionavam o governo por esses ideais dele, né? E eles queriam melhores condições de vida e trabalho. E outra classe também foi a classe média urbana, que foi formada ligada ao setor de serviços de uma classe intelectual, né? Uma classe nova. E que eles queriam uma política industrial, uma política social, também uma moralização da política a favor do voto secreto, porque como a gente sabe, né, o voto naquela época era aberto. Então isso também pressionava o governo para isso. E outro ponto importantíssimo que a gente pode falar que influenciou muito fortemente o operariado, voltando um pouquinho, foi a criação do Partido Comunista Brasileiro, o PCB, em 1922. A ideia do comunismo infundindo nos operários fez com que essa pressão do governo aumentasse mais ainda e desestabilizasse um pouco a política do governo, entendeu? Entendi. E tem outros fatores ainda que a gente vai falar mais um pouquinho. Aham. Tá? Bianca! Oi, tudo bem? Tudo bem, você? Também, tô fazendo o quê? Tô vindo com aquelas amigas agora, você viu de onde? Eu tava indo pra escola, eu queria te ensinar, terminar de te explicar sobre a República Oligárquica. Então vamos lá. Vamos? Você tá com tempo? Tô sim. Então vamos aprender sobre modernismo. Vamos. Eu vou perguntar sobre isso aí. Da crise da República Velha, que já falamos sobre o tenentismo, o crescimento industrial urbano, também sobre a fundação do PCB, tivemos o modernismo, que foi um movimento no qual os intelectuais aqui do Brasil, eles se juntaram para fazer um movimento contra as influências europeias na nossa cultura. Eles eram contra o governo vigente. E isso influenciou também aqui na crise da República. Aí teve a fundação do Partido Comunista Brasileiro, que já foi falado, e a política de valorização do café. O governo estava mais preocupado com o café do que com a isso devido à política do café com leite e à política dos governadores. E isso fez com que os industriais eles reivindicassem a valorização da indústria e não só do café. E eles pressionaram bastante o governo por conta disso. A República Oligárquica sofreu muito durante a década de 1920, principalmente durante o governo do presidente Washington Luiz. Os tempos áureos do café já vinham se esvaindo e com a quebra da Bolsa de Nova York e consequente crise de 1929, o mundo todo entra em profundo declínio econômico. O Brasil não ficou para trás, sofreu fortemente os impactos da crise, o que prejudicou na popularidade do governo de Washington. Além disso, após a quebra do acordo da política do café com leite por parte do presidente, a própria elite política maneja um golpe que seria chamado de revolução para destituir Washington Luiz. Com isso, liderado pelo primeiro-ministro da Fazenda do governo de Washington Luiz, o Sr. Getúlio Vargas, é deflagrado um golpe contra a República, dando fim à República Oligárquica e Velha, iniciando uma nova fase histórica na República Brasileira, a Era Vargas. Em seu manifesto, feito logo após a irrupção da Revolução de 1930, Washington Luiz declarava: "Venho dar contas à nação da situação do país." Foi com a mais dolorosa surpresa e o mais vivo sentimento de indignação e repulsa que todo o Brasil viu irromper nos estados de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba sanguinário movimento subversivo que ali se desenrola. Tal movimento não se justifica, não exprime ideais ou princípios. Que querem seus promotores? Não dizem ou anunciam? Emudecem sob o peso do crime cometido. Quem são eles? Escondem-se no anonimato.
só se sabe que querem derramar sangue brasileiro. Infelizmente, chegamos ao fim de mais um encontro. Como podemos ver, diversos fatores influenciaram para a crise da República Velha e consequente Revolução de 30 que depois o último presidente Washington Luiz. E para isso, estamos em frente de sua antiga residência, que já não existe mais infelizmente, para darmos tchau. Até mais!